Vamos lá, pessoal, dando agora atenção às certidões, tá? A aula exclusiva aqui para quem está fazendo o curso, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aula foi aberta para ajudar as pessoas a conhecerem a profissão. Essa aula é exclusiva para você e, claro, além do certificado também, tá? Então, essa aula exclusiva e o certificado só para quem fizer o curso na plataforma mesmo, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. Então, ainda estudando certidões, um assunto muito importante, muito sério e, de fato, é um ramo novo, né, gente? É um ramo novo. Investigador de certidão ou investigador de certidões, tanto faz. Mas se você focar nisso, criar um site, um Instagram, Facebook, lutar por parcerias, network, né? Ou seja, divulgar o seu trabalho, tenho certeza que esse ramo vai ser um braço no seu escritório ou ainda, quem sabe, até o ramo principal, né? Então, a prestação de serviço principal. Então, é importante. Vamos lá, várias perguntas eu vou responder aqui, essa aula é exclusiva para você. Professor Júlio, quando a certidão não tem validade? Então, vamos lá. As certidões, gente, vou dar um exemplo das certidões de nascimento. Elas não possuem validade, elas não possuem data de validade. Na verdade, tem várias certidões diferentes, a maioria tem validade. E aí eu trago para você que a certidão de nascimento, para você não fazer bobagem, porque você é o investigador de certidões, você tem que ser um perito na área, você sabe tudo de certidões, você sabe quando ela é válida, quando não é válida, onde solicitar e também como autenticar. E você precisa saber disso. Toda certidão tem validade? Quase todas, porque a exceção é a certidão de nascimento. As certidões de nascimento não possuem validade, não possuem data de validade, assim é a certidão, aquele primeiro registro, né, que seus pais fizeram de você, é o primeiro registro de qualquer pessoa, então ela não tem validade. Quando você nasce, a certidão de nascimento será válida para o resto da vida. É claro que a gente pode solicitar uma segunda via, uma terceira via e vai embora. Mas a certidão de nascimento não tem validade igual a maioria das certidões, tá? Então, pegadinha do malandro, salsa e fufu, e você tem que ser perito na área, você é um investigador, você está se formando investigador de certidões, tem que saber disso, tá bom? Vamos lá. Qual é a validade, então, de uma certidão? Outra pergunta que foi feita. O projeto, gente, o projeto de lei 5.405 de 2019, proíbe os cartórios de exigirem certidões de nascimento e de casamento atualizadas a cada 90 dias, como ocorre atualmente, né? Conforme a proposta, os cartórios só podem exigir atualização dessas certidões após 12 meses de expedição, mesmo que contenham rasuras ou estejam ilegíveis. Então, tem aí essa regra também. Então, falamos aqui de uma certidão que não tem validade, mas tem muitas certidões que tem, algumas 120 dias, outras 30 dias, aí vai de certidão para certidão. O projeto, outro ponto importante para você se tornar especialista, o projeto de lei 726 de 2020 determina que as certidões necessárias para a prática de atos notariais, registrais, terão validade de 90 dias. Atualmente é de praxe na categoria de cartórios, né, nos cartórios, a exigência de atualização após 30 dias. Então, também projetos de leis importantes que você precisa saber. Como consultar uma certidão de nascimento? Você consegue consultar pelo CPF. Pelo CPF, você acessa inclusive o site da Receita Federal, na aba Consulta de CPF, você insere as informações solicitadas no formulário, o número de CPF no caso e a data de nascimento, clica na caixa Sou Humano, né, sempre tem aquela lá para provar que você não é robô, para fazer a verificação e aí você consegue consultar, tá? Com muita facilidade. Outra pergunta que foi feita, professor Júlio, qual o prazo de validade de um documento autenticado em cartório? A cópia autenticada, gente, ela tem a sua validade indeterminada, podendo gerar efeitos, né, enquanto o documento estiver legível e válido. Contudo, deve ser sempre observado se o documento autenticado tem prazo de validade e, nesse sentido, com o conteúdo vencido, a sua autenticação não terá mais efeito, tá? Então isso é importante. Mais uma pergunta, professor Júlio, como saber em qual cartório foi registrado? Você consegue a competência registral, gente, é muito fácil. Registral em relação a cartório de imóveis, tá? Tem um site www.registrodimóveis.org.br. A primeira dica aqui dessa aula exclusiva para você, hein? www.registrodimóveis.org.br. Você vai navegar na página Serviços,
Mapa Nacional de Transações, e a busca está disponível por CEP, tá? CEP ou endereço. Então, a primeira dica que eu dou para você aqui, você vai nesse site, registro de imóveis.org, tá? .org.br. Você indo nesse site, você consegue fazer a pesquisa pelo CEP. Então fica a dica aqui, muito advogado, advogada, corretor, corretora não sabe, então você consegue consultar o cartório certo sem errar nesse site. Fica uma dica aqui, tá bom? Tudo é muito simultâneo, na data de hoje ele está ativo, né? Está ativo, está funcionando bem, não sei amanhã, porque tudo muda, tá bom? Mas é uma ótima dica para você. A pergunta também foi feita por uma aluna aqui do nosso curso. Professor Júlio, para tirar uma certidão atualizada, para realizar a solicitação da certidão de nascimento atualizada, porque você colocou CN, então deve ser certidão de nascimento. Você pode fazer isso pelo site do cartório, ou ir até o cartório que foi registrado a criança, o adolescente, né? O adulto, né? A pessoa, e realizar o requerimento e solicitar na hora ali. Você pode fazer isso pelo site também, tá bom? Legal, né? Vamos lá. Temos muita coisa para estudar aqui, hein? Muita coisa para estudar. Em relação às certidões, então você já sabe que a autenticidade é feita no próprio site que você solicitou. Fato, ok? Não dá para errar. Nós temos vários tipos de certidões e eu quero que você conheça cada uma delas, afinal você está se tornando com essa aula, com um certificado emitido aqui pela Escola Superior Universitária, você está se tornando especialista em certidões, investigador em certidão. Então vamos lá. Tipos de certidões, tá? Existem várias certidões que poderão ser emitidas e agora eu quero focar um pouquinho nas certidões de cartório, tá bom? Cartório de imóveis, certidões emitidas pelo cartório de imóveis e que, de fato, você vai solicitar e vai fazer muita solicitação, né, se Deus quiser. Vamos lá, a primeira certidão que existe, muito pouco falada, é a certidão de busca. A certidão de busca é um pedido que você faz, uma pergunta que você faz para o cartório para analisar se existe anotações nos livros ou arquivos do cartório. A busca, gente, em livros ou arquivos tem por finalidade informar a existência de bens imóveis, penhoras, entre outros, em nome, né, de determinada pessoa física ou jurídica, podendo apresentar resultado positivo ou negativo. Pode ser o interessado, pode o interessado solicitar a certidão negativa ou positiva posteriormente à busca, e é indicada quando os interessados buscam localizar registros e não possuem respectivo número de matrícula. Será feita com os dados seguintes que eu vou passar para você. Quais são os dados que vão ser utilizados? Então, CPF, nome CPF, né? Sempre nome CPF, ou o nome empresarial e CNPJ das partes, tá? Bem como também indicação dos dados do imóvel também, dos dados do imóvel, se urbano, a exemplo, quadra, lote, setor. Então guarda isso, hein? Quadra, lote, setor, é importante. O valor dos emolumentos da busca, gente, é um serviço. Ah, eu só vou pagar se o cartório achar. Não, o cartório vai pesquisar, vai procurar e cobra isso. O valor dos emolumentos de busca, eles estão definidos, de fato definidos no item 80. Né? No item 80 das normas da Corregedoria, não, na verdade dos emolumentos. Aparece no item 80, inciso 9 e 10, da tabela de emolumentos, tá? Cada estado tem a sua. Os atos oficiais de registro de imóveis também aparecem no Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial e Corregedoria Geral da Justiça do Estado, de cada estado, ok? Então, na verdade, isso não adianta de falar o valor agora, porque muda muito, todo ano tem uma alteração, mas é a tabela de emolumentos, ok? Vamos lá, uma certidão que você precisa saber tudo também, hein? Certidão de propriedade ou certidão atualizada do imóvel, a chamada certidão de propriedade ou atualizada de inteiro teor. A certidão de inteiro teor, gente, também chamada de certidão de matrícula ou certidão de transcrição 876 ou certidão de registro, é a certidão que traz o texto integral da matrícula do imóvel, né? Ou seja, tudo que consta no histórico do imóvel poderão ser, de fato, visualizados e comprovados todos os atos de registro ou averbação prática na matrícula. Esta certidão ela é exigida para a lavratura de escritura pública, ou também de contratos bancários, alienação fiduciária, pois, de fato, né, por meio dela que se sabe seguramente que a pessoa, né, a identificação do imóvel
e do atual proprietário é real. Então, de fato, é por isso que nós usamos tanto essa certidão. Engraçado, né, gente? A lei 7.433 de 1985 impõe a necessidade de apresentação desse tipo de certidão e da certidão de ônus e ações também, que também é importante, nós vamos tratar daqui a pouquinho também na nossa aula. Para a prática de qualquer ou quaisquer atos relacionados ao imóvel, que sejam instrumentalizados por escritura pública, lavrada, né, por tabelião de notas ou oficiais de registro civil, como atribuições de notas, ou por instrumentos particulares feitos, né, por bancos, construtoras, advogados ou pessoas físicas ou jurídicas em geral. Eu trago para você que dessa situação, desse modo, que se você pretende saber, né, o seu cliente, o cliente pretende saber a história do imóvel ou a sua descrição, ou foi o seu proprietário, mesmo quando pretende comprovar junto à instituição financeira que um ato foi registrado ou averbado, ou ainda se pretende fazer uma escritura ou instrumento particular em relação a algum imóvel, compra e venda, permuta, doação, usufruto também, hipoteca, alienação fiduciária, etc., é importante solicitar essa certidão de inteiro teor, porque ela vai fazer toda a diferença. A inteiro teor ela é a certidão mais completa. O valor dos emolumentos dessa certidão de inteiro teor também são definidos nas normas da corregedoria, na tabela de emolumentos, na verdade. A norma de corregedoria não é todo o estado que consta, mas na tabela de emolumentos sim, tá? Então é importante falar também. E, na verdade não é nas normas de corregedoria, é numa tabela anexa, né? Alguns estados trabalham assim, mas consta na tabela de emolumentos, tá? Vamos lá, outro ponto que eu quero trazer para você. A certidão de registro auxiliar, também chamada certidão de registro auxiliar de inteiro teor. Estamos falando aqui das certidões imobiliárias, certidões do cartório de imóveis, registro de imóveis, o CRI. Essa certidão de registro auxiliar também é importante. O cliente pode solicitar para você ou você vai prestar o serviço para analisar a autenticidade dessa certidão. Essa certidão, gente, ela contempla a reprodução integral e fiel do livro 3 do cartório de imóveis, do registro de imóveis, registro auxiliar. Essa certidão relaciona-se a atos que foram atribuídos por lei ao registro de imóveis, mas não estão relacionados diretamente ao imóvel, e, por exemplo, convenções de condomínio, cédulas rurais, cédulas de crédito, convenções, pacto antinupciais também, etc. também, tá? O valor também na tabela de emolumentos também. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão quinzenária ou vintenária, legal. A certidão quinzenária ou vintenária é a certidão que mostra o histórico do imóvel de forma respectiva de 15 ou 20 anos. E por meio dessa certidão se sabe toda a cadeia dominial, nome que você quiser usar do imóvel, e seus vícios, né, durante o período solicitado. Então essa certidão também é importante porque eu consigo descobrir fatores históricos do imóvel, a descrição do imóvel de 15 ou 20 anos. Tem a trintenária também, tá? Então, nessa certidão eu consigo analisar, ter um resumo de todo esse período. Existe a certidão reprográfica, né, o nome correto, reprográfica. Essa certidão é esquecida, mas é uma certidão importante e o investigador de certidões, o especialista em certidões precisa conhecer. Então, essa certidão de documento é a certidão de um documento arquivado no cartório, chama certidão reprográfica. Eu quero uma certidão reprográfica. É essa certidão, é a cópia do documento. É a certidão de um documento arquivado no cartório. Muita coisa é arquivada no cartório de imóveis, não é só planta e memorial descritivo, regimento interno, convenção condominial, contrato de gaveta, às vezes também. Então, muitas coisas são arquivadas no cartório e, de fato, eu vou conseguir ter acesso a esse documento através dessa certidão, com exceção das cópias de escrituras e processos que não podem ser emitidos. Todos os outros tipos de documentos podem ser solicitados e emitidos em forma de certidões, sim, e os principais documentos emitidos são, de fato, a especificação de condomínio, documento com características físicas do edifício, como a localização da unidade, andares, etc., convenções condominiais, acordo, né, feito entre os condôminos do edifício para o uso de partes incomuns do prédio, eleição de síndico também, as atas, né, etc., plantas memoriais descritivos, contratos padrão, etc., declarações, tudo isso deve ficar arquivado no cartório de imóveis, tá? Vamos lá. Certidões de ônus e ações repercutórias. Certidões de ônus e ações repercutórias. Estamos falando nesse momento de outra certidão, presta atenção aqui. Nós vamos usar também essa certidão, é muito importante,
o advogado, o corretor, corretora, contador, comprador, vendedor, todo mundo utiliza essa certidão em diversas situações. Essa certidão, a certidão de ônus ou certidão de ônus e ações repercutórias, é a certidão também conhecida por muitos de certidão de ônus e ações reais ou pessoais repercutórias, tanto faz. É a certidão que relata diretamente se há ônus ou ações judiciais constantes na matrícula do imóvel. Essa certidão também é exigida para a lavratura de escrituras públicas, né, e contratos bancários, pois é por meio dessa certidão que se sabe e especifica e seguramente se há alguns ônus indicando, né, sobre o imóvel, exemplo, hipoteca, penhora, e se há alguma indisponibilidade determinada ou se há alguma pendência judicial capaz de atingir o futuro adquirente, pode ser negativa ou positiva, conforme a situação, tá? Certidão importante. Existe o termo certidão negativa, né? Já falamos aqui, a certidão negativa é a confirmação de que não há registro de determinado imóvel ou nome no cartório, assim como acontece em relação ao processo, certidão negativa do distribuidor civil, porque não tem processo. Distribuidor criminal, porque não tem processo. Negativa, porque não tem nada, nada consta. Em relação à certidão negativa no cartório de imóveis, quando o cartório recebe um subscrito, né, os registros permanecem no cartório anterior, somente os novos registros são efetuados no cartório atual e, desse modo, em muitos casos, são emitidas certidões negativas para confirmar que não há registros no cartório que abrangem, que participem dessa abrangência, né, atual. São os exemplos de certidões negativas, tá? Certidão por imóvel ou negativa por imóvel, que é o nome mais utilizado, negativa por imóvel, contém os dados do imóvel e informa que não houve abertura de matrícula naquela serventia, naquele cartório de imóveis, naquele cartório de imóveis. É necessária, por exemplo, essa certidão para confirmar o devido imóvel, não fora praticado nenhum ato na serventia, nenhum ato no cartório, ok? A certidão negativa de condomínio contém os dados do condomínio e informa também que não existe condomínio com o devido nome registrado nessa serventia e é necessário, por exemplo, para registrar a instituição de condomínio, pois em nosso município, né, nós temos aí, um exemplo aqui, São Paulo, várias circunscrições. São Paulo tem 18, né, então é importante também. Existe a certidão negativa de propriedade, a certidão que relata determinada pessoa é proprietária do imóvel, registrado naquele imóvel. Lembrando que essa certidão, ela também vou pagar o valor como certidão com base na tabela de emolumentos, tá? O pedido da certidão pode ser pelo site, pode ser verbal, então pode ser feito assim. A transcrição nós já falamos aqui. Então são certidões importantes que você precisa conhecer, ficar atento para poder dominar esse assunto de verdade, tá? Quando eu falo de certidões, então você entendeu muito bem essa questão de certidão negativa, isso é importante, isso é fundamental. Ela é negativa quando não tem nada, não aparece nada. Agora, eu quero falar com você, o foco é nas certidões dos órgãos públicos, né? União, Estado, Município, Receita Federal, e eu quero que você entenda muito bem desse assunto também, tá bom? Vamos lá. Certidão de débitos e tributos federais e da dívida ativa da União, da Receita Federal. Para obter essa certidão, a empresa, né, o responsável, você que está prestando esse serviço, você presta esse serviço, a empresa não deve ter débitos para solicitar essa certidão. A empresa não deve ter débitos ou omissões perante a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização e recolhimento de tributos federais, como imposto de renda, de importação, também exportação, etc. Essa certidão negativa, ou certidão de débitos e tributos federais, ou certidão ativa da União, tem o prazo de validade de 180 dias, tá? 180 dias, é importante esclarecer que ela também é considerada eventuais, né, débitos do INSS, pode ser facilmente emitida pelo domínio oficial da Receita Federal do Brasil, ok? Outra certidão também é a certidão negativa, o negativo de tributos municipal. Nós temos dois tipos de certidões, então, falando no âmbito municipal, nós temos dois tipos de certidões que podem ser emitidas pelo município. Uma delas é a CN de tributos imobiliários, que comprova a existência de débitos relacionados a um imóvel. Então, a CN de tributos imobiliários e débitos relacionados a IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis,
a taxa de asfalto, tem a taxa de lixo, tem a taxa de conservação. Então, qualquer dívida desses tributos aí vai aparecer nessa CN de tributos imobiliários, tá? Caso o contribuinte, caso o nosso cliente, o seu cliente, queira, né? Caso o contribuinte não seja proprietário de um imóvel, o documento é facilmente obtido, já de fato pode também usufruir da segunda certidão, e a segunda certidão é a CN de tributos mobiliários, tá? Então a primeira certidão, CN, certidão negativa de tributos imobiliários. A segunda é a CN de tributos mobiliários, que refere a tributos que não são relacionados a imóveis. Essa certidão ela é negativa quando não tenho débitos de ISS, de taxas de duplicidade, contribuição de iluminação pública. Lembrando que nós tivemos aí a reforma tributária, então nós temos alguns regramentos diferentes aí. Mas a regra é essa para você saber, tá? Substituindo o ISS aí. Ambas são emitidas pela prefeitura da cidade, então muito fácil pelo link no site, com muita facilidade você consegue solicitar e verificar a autenticidade dessa certidão também. Outra certidão, então, que eu volto aqui, é a certidão negativa de protesto. Essa certidão é emitida no cartório de protesto. Na transação imobiliária interessa o cartório de protesto da localidade do imóvel onde reside o vendedor ou o comprador, ok? Porque tem um monte de cartório de protesto, não dá para tirar do Brasil todo. Mas essa certidão, ela se refere à finalidade de gerar publicidade de quem não paga. Quem não paga, o cheque é protestado, um contrato pode ser protestado, um boleto pode ser protestado, notas promissórias, permutas, duplicatas, né? Então, um monte de documento pode ser negativado no cartório de protesto. Essa certidão você confere a autenticidade no próprio cartório também. A certidão de débito estadual, que comprova que o contribuinte está regular em relação aos tributos estaduais, né? Vários tributos, inclusive ITCMD, IPVA, né? ICMS. Ela é emitida pela Secretaria da Fazenda de cada estado. Então, é emitida pela Secretaria Estadual e tem diferentes critérios e exigências conforme o ente federado, né, em que se encontra a empresa. Porém, todas têm validade de 60 dias, tá? 60 dias é o prazo de validade, ok? Existe a certidão negativa da Justiça do Trabalho também, já tínhamos falado lá na primeira aula, aquela aula que foi aberta. Essa certidão negativa da Justiça do Trabalho é a certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST, entidade máxima do Poder Judiciário em relação aos direitos trabalhistas, né, que lida com os direitos trabalhistas. Ela é negativa se a pessoa não tiver inadimplência em processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, e as dívidas, né, consistem em obrigações de pagar ou fazer impostas por sentenças judiciais ou acordos trabalhistas, inclusive custas processuais e também multas, honorários de perito, etc. também. O documento, gente, ele tem validade, a certidão trabalhista, tanto a execução trabalhista como a certidão de ações trabalhistas, são duas certidões lá que a gente precisa prestar atenção, hein? O documento ele tem validade em todo o território nacional e é emitido gratuitamente pelo TST. Olha que legal, por isso essa profissão, esse ramo, né, ser investigador de certidões, você cobra muitas vezes um salário mínimo, mas tem várias certidões que não tem custo nenhum, essa é uma delas, né? E tem validade de 180 dias, então, e o tribunal também mantém uma lista de empregadores, né, que tem algum desses débitos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, chama BNDT, então Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, então importante. A certidão que nós já tínhamos falado em outra aula, né, a certidão de FGTS, ela comprova que o indivíduo, né, está cumprindo todas as obrigações legais em relação ao fundo de garantia, a garantia de tempo de serviço, o FGTS, isso independente se a empresa tem funcionários ou não, como uma MEI também, por exemplo. Essa certidão ela tem validade de 30 dias e ela é essencial para negociar com instituições de crédito, órgãos da administração pública, participar de licitações. Também é a certidão que você vai conferir a autenticidade e também vai entregar ao cliente. Qual a importância, hein, né, todas essas certidões? Para a coisa andar, o empresário precisa dessas certidões, participar de licitação, fazer uma compra e venda, ou seja, por isso esse mercado, essa profissão cresce cada vez mais, né? Elaboração de projetos tributários, atualização de normas também, regularização do imóvel, essas certidões são necessárias em várias situações, tá? Legal, fizemos uma descrição aqui. O que eu quero trazer para você? Hoje, 99% dos casos eu consigo solicitar pela internet a certidão, tá? Então, você já está craque nisso, ninguém te engana, hein? Não precisa nem sair de casa, tá?
Vamos lá, checklist, vamos fazer uma conferência agora. Eu tinha falado da certidão de nascimento, então vamos trazer um pouquinho o conceito dela. Certidão de nascimento é o primeiro documento oficial do indivíduo, né? A partir dela a criança passa a existir de maneira efetiva para o Estado, é fato. A certidão de nascimento ela é considerada um dos documentos mais importantes, uma vez que é necessária para a emissão de vários outros documentos, como carteira de trabalho, identidade, CPF, título de eleitor, inclusive. E, por exemplo, eu trago para você aqui, isso é importante, eu trago, acho que é sempre importante aqui, deixa eu